Boa noite, irmãos e irmãs, paz do Senhor. Uma alegria muito grande poder sempre estar com vocês. E já é o meu passaporte para o ano bom, passar esse tempo com vocês aqui. Então, é sempre uma alegria enorme toda vez que eu tenho a oportunidade de estar com vocês e reencontrar amigos. Hoje eu passei parte da tarde com o Zorô, lembrando dos nossa caminhada junta em 81, 82, aqui em Niterói. Foi muito legal. Ele lembrava de coisas que eu não lembrava mais. Ainda bem que ele só lembrava coisa boa. Graças a Deus, né? Ou então ele foi muito generoso para não lembrar as coisas ruins. Mas, enfim, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês e compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Deixa eu começar pela conclusão, porque se alguém dormir, já captou a conclusão, então segura aí a conclusão. Se alguém entrar em profundo espírito de oração, então já... Deus não nos chama para situações ideais. Deus nos chama para situações reais. E em situações ideais, a gente tem controles sobre a realidade, nossas ilusões de controles, que nas situações reais não se correspondem, a gente não encontra. O grande sinal do cristianismo, a cruz, mostra a dimensão de conflito que a realidade implica. Porque Deus não nos chama à obediência para obedecê-lo em situações ideais. Deus nos chama para situações reais. É muito comum no campo missionário essa crise de chegada. Quando a gente idealiza o campo missionário, e quando a gente chega lá e encontra a realidade, descobre que é um pouco diferente daquilo que nós imaginamos. Porque Deus nos chama para situações reais, não para situações ideais. E em situações reais, nós lidamos com conflitos, nós lidamos com dores, nós lidamos com um sentido de limitação, nós lidamos com interjeições, nós lidamos com impossibilidades, nós lidamos com falta de compreensão de coisas. Mas é para essas coisas... E para esses lugares que Deus nos envia para a obediência, para servi-lo e obedecê-lo em situações reais. Como é que eu lido, então, com essa avalanche que a realidade traz de conflitos? O apóstolo Pedro nos ensina da seguinte forma: em situações de extrema adversidade e risco, nas quais nós não temos controles, nas quais nós nos deparamos com dores, surpresas e limitações, ele diz: santifiquem a Cristo em vossos corações. Santifiquem a Cristo em vossos corações. Porque ao santificar Cristo como Senhor em nossos corações, isso interfere na nossa atitude nessa situação de adversidade. Ao santificar a Cristo em nossos corações, isso interfere na nossa conduta no meio da adversidade. Santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações. Bom, essa é a conclusão. Agora eu vou contar a história como eu cheguei a essa conclusão, tá bom? Se alguém dormir, já tem o sermão guardadinho. 1 Pedro, capítulo 3, dos versos 12 até o verso 17. 1 Pedro 3, de 12 a 17. O contexto vocês conhecem. As igrejas, ou a igreja se espalhou por essa região da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia, Bitínia, onde hoje é Turquia, por aí. E à medida em que a igreja foi se espalhando por essa região do mundo, ela foi lidando com situações novas e adversas. Ela foi lidando com ambientes nos quais a forma de pensar e a forma de viver diferiam em muito dos valores e dos princípios que o Evangelho e a fé em Cristo nutria e valorizava. Em alguns contextos, essa oposição produziu perseguição e perseguição séria.
Pessoas perderam a vida por tentarem viver de maneira correta. Pessoas sofreram e sofriam por fazer aquilo que é correto e aquilo que é bom. Mas como pode alguém sofrer por fazer as coisas corretas? Então, o apóstolo tem notícias da situação dessas igrejas e escreve a elas uma carta para instruí-las a como viver nessa realidade, na qual eles não estão enfrentando situações ideais, na qual eles estão enfrentando situações conflitivas e reais, com graus diferentes de dificuldade, e o apóstolo diz: santifique então a Cristo como Senhor em vosso coração. E ele descreve assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam preparados, sempre preparados, para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados por suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Os dias nos quais nós vivemos hoje estão cada vez mais parecidos com o ambiente do primeiro século. A diversidade de ideias, a decisão dos homens de dar as costas a Deus, de edificarem vidas, formas de vida, modelos de vida diferentes ou desconsiderando os critérios revelados na Escritura, que nós enfrentamos hoje e cada vez mais, é cada vez mais parecido à realidade no qual surge a fé cristã, na qual surge a Igreja de Cristo, no ambiente no qual ele vivia. Uma pluralidade de deuses, uma oposição e modos de vidas, desconsiderando os valores, princípios e as recomendações que o Senhor deu ao seu povo na Escritura. E o grande perigo, como igreja, quando nós vivemos num ambiente assim, é que para resistir esse mundo, exige de nós uma disposição do coração, uma atenção muito grande. Exige de nós que nós santifiquemos a Cristo como Senhor em nosso coração. De outra forma, no altar das nossas vidas, outros valores entram de forma sorrateira. E sem que a gente perceba, esses outros deuses vão entrando no nosso coração, esses outros modos de vida, essas outras formas de olhar e viver a vida, vão entrando e vão afastando Cristo do centro do nosso coração a tal ponto que nós nos tornamos mais parecidos ao nosso entorno do que ao nosso Senhor. E a forma de evitar a idolatria do nosso entorno é santificar a Cristo como Senhor em nosso coração. Eu trabalho com igreja japonesa. E na tradição japonesa, nas famílias japonesas, existe um altar
que é onde você adora os seus antepassados, que é um conflito enorme para que quando um japonês ou um descendente se converte, de abrir mão desse altar, que se chama Butsudan. Então, cada família japonesa tem lá o seu Butsudan, esse altar. E a gente percebe que há conversão, de fato, o entendimento, de fato, quando aquela pessoa que se converteu a Cristo diz: eu não mais quero manter esse altar na minha casa. Então, ele convoca a família, para o horror da família, para dizer: não mais vou seguir adorando aos meus antepassados. Eu agora adoro a Cristo, que é o antepassado dos antepassados. Mas eu quero entregar à minha família esse Butsudan, porque para mim já não faz mais sentido manter esse altar. É um momento muito crítico na família, dado ao peso que na cultura japonesa o Butsudan tem na família, nesse momento. Mas essa fé em Cristo disse a ele: eu santifiquei a Cristo em meu coração de tal forma que eu não posso ter nenhum outro altar. No caso dos japoneses, o altar é material, é físico, é fácil localizar. Mas na cultura em que nós vivemos, existem outros deuses, outras formas de pensar, outros ídolos, aqueles que não têm forma, que sorrateiramente entram. E o tempo todo, como igreja, nós estamos lutando para definir durante o dia a quem nós vamos adorar, se ao Senhor ou aos deuses do nosso entorno. E é impressionante como esses deuses do nosso entorno regulam as nossas vidas. Como a gente se mata para poder servir a esses outros deuses sem perceber, como a gente vai edificando as nossas vidas com determinados valores que são diferentes dos valores bíblicos. O nosso coração vai ficando atribulado, nós vamos ficando temerosos. A nossa conduta muda. Daí o apóstolo Pedro diz à igreja: santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês, para que vocês não permitam que esses deuses do entorno entrem no coração de vocês. Então, a cada dia que passa, no contexto urbano brasileiro, nós vamos percebendo essa cultura que se estabelece, uma cultura que disse não deliberadamente a Deus. E essa cultura vai determinando a forma como as pessoas vivem. Isso muda a disposição do coração, altera a nossa atitude. Isso também afeta as nossas escolhas, o que interfere nas nossas condutas. E aqui o texto mostra que, ao santificar a Cristo como Senhor no nosso coração, algo acontece nas nossas atitudes, no nosso coração, algo acontece nas nossas escolhas, nas nossas condutas. Porque nós servimos a Cristo e vivemos a Cristo não em situações ideais, mas em situações reais. Um senhor da nossa igreja, ao se converter, parte da sua conversão foi mudar o seu procedimento, a sua forma de vida. E um dia ele pediu para dar um testemunho na igreja. Nós deixamos dar o testemunho na igreja. E foi o testemunho mais chocante que nós ouvimos ali. Ele disse: depois que eu me converti, 3 coisas aconteceram comigo. A primeira, minha empresa quebrou. Eu sempre trabalhei errado, comecei a trabalhar certo, não sei trabalhar certo, quebrei a empresa. Por ter quebrado a empresa, a minha família me abandonou. E para completar a festa, fiquei doente. É o antitestemunho, né? Quebrei, fui abandonado e adoeci. E o que o segura nessa situação? Ter santificado a Cristo no seu coração. Vamos ao texto. Vivemos então num mundo moralmente caído, um mundo triste, onde a realidade do pecado predomina. A tal ponto que no versículo 12 o texto diz: os olhos do Senhor estão sobre o justo, os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal. Essa é a realidade.
Esse é o mundo no qual nós vivemos. O mundo de justos e injustos. Um mundo no qual muitos praticam o mal, mas os olhos do Senhor e os seus ouvidos estão atentos aos justos. Mas é necessário reconhecer que há aqueles que praticam o mal. Portanto, nós como cristãos, não somos chamados a ter uma perspectiva triunfalista da vida, negando a dimensão do conflito. Mas também não somos chamados a um pessimismo daquele que só olha o conflito e não consegue ir além do conflito. Nós somos chamados como cristãos a uma perspectiva realista. A gente reconhece o conflito, a gente reconhece a prática do mal, a gente reconhece para o que nós somos chamados e que quando nós vivemos de acordo com a nossa vocação, que isso cria problemas. Ser cristão não é uma fé que te livra de problemas. Muitas vezes ser cristão te coloca em mais problemas. Se você é fiel a Deus no pouco problema, sobre muito problema Ele vai te colocar. E isso é bênção. Tá bom, gente? O problema que você tem hoje talvez seja maior do que você teve ontem, mas é menor do que você vai ter amanhã. E isso é bênção. Quando o Evangelho vai entrando no meio das trevas, o que ele vai encontrando é mais problemas, mais problemas. Mas esse é o efeito do Evangelho no meio das trevas. Esse é o efeito da encarnação, do Cristo que transdescende e habita entre nós. Então, nós não somos chamados a uma perspectiva triunfalista, mas também não somos chamados a uma perspectiva pessimista. Nós somos chamados a esse realismo que reconhece a prática do bem, mas também reconhece a prática do mal. E que reconhece a dimensão do conflito, porque quando você decide viver na prática do bem, num contexto do mal, você pode ser caluniado. Você pode ser perseguido, justamente por tentar fazer e viver de maneira correta. Foi assim com José do Egito, foi assim com Daniel, que serviu aos piores reis da história. Foi assim com Jesus. Tem sido assim com a igreja ao longo da história. Santifiquem ao Senhor em seu coração. Santifiquem a Cristo. Isso afeta a nossa atitude e isso afeta a nossa conduta. Afeta a nossa atitude de que forma? O texto diz, não tenham medo, não fiquem conturbados, e mantenham a esperança. Santifica a nossa conduta de que forma? Estejam prontos para dar a razão da esperança, com mansidão, com respeito, com bom comportamento, sabendo que é melhor sofrer por fazer o bem do que sofrer por fazer o mal. Toda a nossa vida é esse espaço de adoração. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, um pouquinho de outra forma, Romanos 14:8, ele vai dizer, porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. É essa mesma ideia. Vamos então olhar para o texto no que diz respeito às nossas atitudes, ao nosso coração. Versículo 14, a primeira observação do texto diz, todavia, mesmo que venham a sofrer por praticarem a justiça, vocês serão felizes. Ele diz, não temam aquilo que eles temem. Não tenham medo. Não temam. Diante do mal, diante do maltrato, diante do sofrimento, muitas vezes a nossa reação imediata e normal é a tristeza, o medo, o sentir-se desprezado e, às vezes, inclusive, abandonado por Deus, sobretudo quando nós tentamos julgar o caráter de Deus com base nas nossas circunstâncias. Nós não somos chamados e nem podemos julgar o caráter de Deus com base na situação na qual vivemos, não é? É o caráter de Deus que julga a nossa realidade, não o inverso. E aí é interessante o caminho que Pedro faz para nos ajudar a cuidar da nossa atitude do coração, de não ter medo. A primeira coisa que ele faz, ele cita Isaías 8, de 12 a 13, quando o povo de Deus, diante da ameaça iminente da Babilônia, Isaías diz ao povo,
não temais o que ele teme. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Não tema os assírios. Pedro vai a Isaías e diz: então, seja o Senhor ao vosso temor. Na circunstância adversa, não temam aqueles que procuram fazer mal a você. Pedro cita também a Cristo no seu ensino. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Pedro usa aqui a Escritura para ajustar a sua atitude. Se recorda da palavra do Senhor pelo profeta Isaías ao povo, se recorda do ensino de Cristo sobre a bem-aventurança quando nós somos perseguidos por estarmos comprometidos com a justiça num contexto de injustiça. Mas eu imagino que Pedro também tem aqui o Getsemane, a sua própria experiência pessoal como sombra daquilo que ele está ensinando. No Getsemane, enquanto Jesus orava, os discípulos dormiam, não é verdade? Jesus voltou mais uma vez e disse: vocês têm que orar comigo, e eles estavam dormindo. Quando o problema surgiu, aquele que estava orando reconheceu a ação de Deus, e aqueles que estavam dormindo não puderam reconhecer a ação de Deus, e o medo tomou conta deles. Então ele diz: olha, diante da adversidade, olhe para o seu coração, não temam, não tenham medo, santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês. Pedro então recorre à experiência do povo de Deus em Israel, diante dos assírios. Pedro recorre ao ensino de Cristo. Pedro recorre à experiência do Getsemane para instruir a igreja espalhada por essa região do mundo, que nesse momento sofre perseguição e problemas. E essa mensagem ultrapassa milhares de anos até chegar até nós e dizer: Igreja Betânia, cristãos em Niterói, vocês que enfrentam adversidades por tentarem viver de forma justa, praticando o bem, não temam aqueles que querem fazer o mal. Os cristãos nessa época tinham os seus bens confiscados, não tinham cidadania, eram peregrinos e dispersos no mundo, pressionados a negar a Cristo. Próximo desse período, nós temos a experiência de Policarpo, o bispo de Esmirna, da cidade de Esmir. Aos 86 anos, amarrado a um tronco, pronto para ser queimado, o imperador diz: negue a Cristo, Policarpo, e você será salvo. E Policarpo responde da seguinte forma: há 86 anos tenho servido a Cristo. Ele jamais me desamparou. Como posso blasfemar contra o meu Rei e Salvador nesse momento? Eles acendem a fogueira, Policarpo começa a queimar, e enquanto queimava, adorava o Senhor, e diz os historiadores que ao invés de cheiro de carne queimada, saiu um bom cheiro daquele sacrifício. Diante da oposição, naturalmente nós somos levados a sentir medo, e o texto diz: não tenham medo, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Ele segue no versículo 14 dizendo: não fiquem conturbados, não fiquem amedrontados, não fiquem preocupados. Santifiquem a Cristo. Não permitam que o medo conduza vocês, que o medo acabe pautando a sua atitude. Deus não os abandonou. Santifiquem a Cristo, Senhor, como Senhor em seu coração. Uma terceira coisa ligada à nossa atitude, versículo 15b, ele diz: antes,
santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração, e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Mantenham a esperança. Mantenham a esperança. Fé é continuar pensando quando tudo ao seu redor diga: pare de pensar. Fé é, diante do sofrimento e da perseguição, você dizer: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Tudo ao meu redor diz: pare de pensar. E você diz: não, pela fé eu mantenho a minha esperança, porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, vai me levantar da terra. Como ter esperança nesse contexto? Qual é o fundamento da nossa esperança? Olha o versículo 12. Qual é o fundamento da nossa esperança? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Não somente isso. E os seus ouvidos estão atentos à minha oração. Quando eu boto meus joelhos no chão, eu sei qual ouvido que me ouve. Quando eu clamo pelo seu nome, eu sei os olhos de quem estão sobre mim. Esse é o fundamento da minha esperança. De novo, a gente faz como o apóstolo fez aqui. A gente recorre à Escritura. Ele recorre a Isaías. Nós recorremos a Pedro. Recorremos à Escritura. No meio da oposição, no meio da adversidade, no meio do conflito, no meio do problema, eu volto meus olhos à Escritura e ouço isso: os olhos do Senhor estão sobre mim e os seus ouvidos atentos à minha oração. E a gente encara. Mas, no versículo 14, ele vai dizer assim: vocês são felizes, bem-aventurados, quando sofrem por fazer o que é bom, por fazer aquilo que é justo. Então, nós somos chamados por Deus ao santificar a Cristo em nosso coração, no meio da adversidade, a moldar a atitude, moldar a disposição do nosso coração e pautá-lo não pela pressão do nosso entorno, mas pautá-lo por essas convicções profundas, que me faz não ter medo, que me faz não andar preocupado, que me faz manter a esperança. Mas santificar a Cristo em meu coração não se limita a isso. Santificar a Cristo ao meu coração não só molda a atitude do meu coração, mas também molda a minha conduta, molda o meu comportamento. Mas antes de eu entrar nesse detalhe do comportamento, deixa eu tentar aqui dialogar um pouquinho com o nosso entorno, com alguns mitos do nosso entorno. Aqui no versículo 17 diz assim: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Como é isso de sofrer pela vontade de Deus? Como é que praticar o bem me coloca em situações assim? Às vezes, nós ouvimos entre os cristãos frases do tipo: cristãos não sofrem, ou cristãos não devem sofrer. Aí você olha para o exemplo de Cristo e pergunta: como? Você olha para a descrição que o apóstolo faz da situação da igreja e diz: como assim? Cristo sofreu, cristãos passaram pelo sofrimento, como é isso que cristãos não sofrem? Ou, quando dizem, sofrimento é um tipo de maldição, mas aqui diz que felizes vocês são quando sofrerem por praticarem a justiça. Como assim? Ou, quando dizem, se você fizer o que é certo, você nunca vai sofrer. É totalmente o contrário.
por se comprometer a fazer o que é certo num mundo que deu as costas para Deus, com certeza você vai enfrentar algum tipo de sofrimento. Outros dizem que o sofrimento é sempre contra a vontade de Deus, mas aqui diz que se você sofrer de acordo com a vontade de Deus. Outros dizem, está nas tuas mãos o poder de fazer parar esse sofrimento. A gente facilmente retira Cristo da nossa cristologia. Retira a cruz da nossa fé. Retira o custo do nosso discipulado. Frente às pressões do mundo que nós somos chamados a enfrentar, santifiquemos a Cristo como Senhor em nosso coração. Nossa atitude. O que dizer da nossa conduta? 3 dicas que Pedro dá nesse texto com relação à conduta. A primeira, versículo 15, ele diz: esteja sempre pronto para dar razão da sua esperança. Então, há uma resposta a ser dada nesse contexto. A nossa mente deve estar preparada para responder a esse contexto, para dar testemunho público da razão da nossa esperança, preparados para responder essa apologia cristã, essa defesa cristã. O perigo, muitas vezes, é que na resposta cristã há um divórcio entre a palavra e a vida. E, definitivamente, as pessoas ouvem mais o nosso procedimento do que o que nós dizemos muitas vezes. E esse é um problema da igreja cristã, quando há um divórcio entre vida e palavra. Não pode haver esse divórcio. Nós devemos estar sempre prontos para dar razão da nossa esperança, mas numa apologia onde a vida confirma a proclamação e a proclamação justifica, explica a nossa forma de viver. Esse perigo que a linguagem dual provoca. Esse perigo de um testemunho que se diz de uma forma e que é vivido de uma outra forma. E é impressionante, nos capítulos anteriores aqui, o apóstolo vai descrevendo as razões da nossa esperança. Depois vocês podem ler com calma. Mas ele diz lá, no capítulo 1, entre 3 e 5, ele diz: porque Cristo nos regenerou, Ele é a nossa esperança viva, a sua morte e ressurreição têm um efeito sobre nós. Nós temos uma herança que não se pode perder, uma herança que foi guardada nos céus, uma herança que está prestes a ser revelada. Ele vai contando à igreja que está sofrendo qual é a razão da sua esperança. Então, se há uma forma do nosso coração se comportar nesse momento, santificar a Cristo em nosso coração também interfere na nossa conduta. E a primeira coisa importante é que nós devemos estar prontos para dar razão da nossa esperança. Nós temos algo a dizer. Não somente temos algo a dizer, como temos algo a fazer. Versículo 16. Ele diz assim: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque vocês estão em Cristo, fiquem envergonhados. Se nós temos algo a dizer, nós temos algo a fazer. Não deixem se moldar pelos desejos maus, não respondam o mal com o mal. Não seja a atitude da igreja um eco do mal que nós recebemos. Há algo a fazer, há um procedimento, há um modelo de como fazer as coisas. Tem alguém que, uma certa vez, ouvi a seguinte frase que me disseram: o hábito de falar com Deus muda a forma de como falamos com as pessoas. E eu aqui fico bastante preocupado com a fala dos cristãos em tempos de polarização.
Fico preocupado com a escrita dos cristãos nos Facebooks da vida, respondendo o mal com um eco do mal, permitindo que o mal paute a nossa conduta. Desde quando, como cristão, eu tenho que concordar com todos? Não tenho. Mas desde quando, como cristão, ao discordar de alguém, eu estou autorizado a desrespeitá-lo? Nunca. Nunca. Como eu posso discordar profundamente da pessoa e respeitá-lo tão profundamente que, por meio da minha discordância, eu o leve a Cristo? Se o Facebook se tornou uma tentação para você, é melhor entrar no céu sem Facebook do que perder a salvação. Deixa esse treco. Troque o Facebook pelo Facebook. Muda isso. Vocês só vão lembrar isso no sermão agora, né? Lascou. Eu me preparei tanto, mas essa piadinha lascou geral, é ou não é? Não percam a comunhão de vocês por causa dessas provocações robóticas de Facebook em época de polarização política. Santifiquem a Cristo em seu coração e nos seus dedos no meio do Facebook, do Instagram e outros books que vocês possam participar. Num ambiente hostil, as palavras devem ser temperadas nessa confiança daquele que tem Cristo santificado no seu coração. A ira dos homens não produz a justiça de Deus. E aí, o apóstolo Pedro, que não conheceu o Facebook, mas imaginou que os cristãos iriam entrar nesse troço, disse: escrevam no Facebook com mansidão, com respeito, com boa consciência e com bom procedimento. Coloque esse texto xerocado na tela do seu computador. Senhor, tem misericórdia de mim, vou entrar nas trevas, vou entrar no Facebook. Eu vou entrar agora nesse espaço de missão. Vou encarnar no meio desse mundo rebelde. Coloca lá, mansidão, respeito, boa consciência e bom procedimento, e responda. E antes de dar o compartilhar, verifique o critério de qualidade, controle de qualidade. É bom procedimento? É de boa consciência? É respeitoso? Expressa mansidão? Se você ouvir os anjos dizendo amém, você diz, em nome de Jesus, vai! Depois esquece por uma semana e volte para ver a tragédia. Temos algo a dizer, temos algo a fazer, mas temos uma terceira coisa, temos algo a revelar. Versículo 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Em resposta à nossa cultura do entorno, que é o mal pelo mal, é a força pela força, é o grito com o grito, é a frase, eu sou crente, mas não sou bobo, está pensando o quê? Esse texto não está na Bíblia, nem nos melhores textos, nem no grego profundo, nem no hebraico. Ele diz, há algo a revelar. É melhor sofrer por fazer o bem. Não respondam nessa circunstância conforme essa circunstância nos diz que devemos responder. Façam o bem. Sejam zelosos na prática do bem. Porque é louvável diante de Deus. Porque sofrer dessa forma é exatamente para isso que nós somos chamados. No capítulo 2, versículo 21, diz isso. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Para isso vocês foram chamados. Cristo nos deixou o exemplo.
Nós participamos com Cristo desse sofrimento. Porque os ouvidos e os olhos do Senhor estão atentos. E isso tem consequência para a nossa conduta. Com relação às nossas atitudes, mas também com relação à nossa conduta. Nós temos algo a dizer, temos algo a fazer, temos algo a revelar. Esse algo a dizer é essa resposta da mente preparada para dar razão da fé. Esse algo a fazer é essa resposta do coração que modela a nossa forma de responder. Esse algo a revelar é essa resposta diferente na circunstância na qual nós estamos chamados a servir ao Senhor. O antídoto para passar por toda essa circunstância adversa e de sofrimento que o nosso compromisso em Cristo pode nos levar a viver, é santificar a Cristo em nosso coração. Nem sempre Deus nos livra das circunstâncias difíceis, mas nas circunstâncias difíceis Ele nos dá o livramento, porque não são essas circunstâncias difíceis que pautam o nosso caráter, não são essas circunstâncias difíceis que vão definir a nossa relação com Deus. Sabemos que Deus tem um propósito e que muitas vezes esse propósito não é claro para cada um de nós, mas uma coisa nós sabemos: o Senhor está no controle. Ainda que eu não veja, ainda que eu não perceba, o Senhor está no controle. E é porque Ele está no controle que eu me deito e durmo em paz. É porque Ele está no controle que eu enfrento as circunstâncias adversas em paz. Porque o Senhor está no controle. Cabe a nós, então, não esquecer isso, jamais. Seja qual for a circunstância em que você esteja passando, jamais se esqueça disso. Os olhos do Senhor estão sobre vocês e os seus ouvidos atentos à sua oração. Portanto, santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês. Deus nos abençoe.